Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é distribuição espacial dos indivíduos. Como eu disse anteriormente, os indivíduos eles têm padrões de distribuição distintas. Em ecologia, a gente tem 3 padrões de distribuições, que seria a distribuição uniforme, aleatória e agregada. E o que isso significa? Vamos voltar um pouquinho nos conceitos. Eu disse que densidade era o número de indivíduos em relação a uma área. Quando a gente fala que existem 20 alunos dentro de uma sala de aula de 10 metros quadrados, eu estou falando um número em relação à área. Eu não estou dizendo como estão distribuídos esses alunos dentro dessa sala de aula. Pense, se fossem carteiras, eu tenho carteiras enfileiradas ou não, está todo mundo junto num canto da sala de aula. Então, esse exemplo ele é interessante muitas vezes para eu inferir informações em relação ao todo, mas não a distribuição no espaço desses indivíduos, que é o caso que vocês vão estar estudando comigo nessa aula de hoje. A distribuição espacial, se está todo mundo juntinho no canto da sala de aula, se está todo mundo espalhado, ou se está todo mundo certinho, enfileirado na carteira, isso interfere também em como os organismos interagem entre si. Então, a densidade por si só não reflete o tanto que os indivíduos estão em contato e o quanto que está ocorrendo competição entre eles. Por exemplo, uma interação do tipo competição. Então, a densidade sozinha, ela não é uma medida perfeita de competição e proximidade entre os indivíduos de uma população. Eu já disse que existem 3 padrões gerais de distribuição espacial dos organismos. O primeiro deles é o aleatório, depois vem o uniforme e depois o agregado. O padrão aleatório, ele só ocorre quando o ambiente ele é uniforme e não há tendência à agregação. O que significa aleatório? Aleatório significa que eu não tenho uma regra. Eu posso ter indivíduos unidos nesse canto, eu posso ter indivíduos no final da sala de aula, eu posso ter um espaço muito vazio aqui no centro. Tudo isso é distribuído não de maneira regular. Já um padrão regular ou uniforme, eu tenho normalmente uma competição muito grande entre os indivíduos. E a competição, por ser grande, ela gera um padrão uniforme. Todo mundo já viu, por exemplo, uma floresta de pinos ou de eucalipto. A floresta de pinos e eucalipto plantada, ela é normalmente o quê? Eu tenho um espaçamento já pré-determinado entre os indivíduos. E esse espaçamento, ele é regular e uniforme em toda essa floresta de pinos. Ou seja, nenhum indivíduo se desenvolve próximo a esse pinos ou eucalipto. Pensando num padrão agregado, já é diferente. No padrão agregado, eu tenho uma união desses organismos, ou seja, uma agregação desses organismos num determinado espaço. E isso normalmente ocorre quando eu tenho uma concentração de recurso. Pensa comigo, se está tendo uma competição e muito recurso num único ambiente, esses organismos eles vão se concentrar onde tem aquele recurso e a parte restante daquele espaço vai se tornar vazio. Normalmente, no ambiente, nós temos o padrão agregado das populações. Então, as populações se distribuem, mas de forma agregada. E a partir do momento que eu conheço isso da biologia do organismo, da espécie que eu estou trabalhando, eu tenho que ter um cuidado muito grande ao planejar amostragens para realizar esse tipo de distribuição espacial. Pensando nessa distribuição espacial, eu faço uma pergunta para vocês e a partir da resposta a gente consegue definir também os padrões de distribuição dos organismos. Dada a localização do indivíduo, qual é a probabilidade de eu encontrar um outro indivíduo próximo a esse que eu tenho? Se a probabilidade for alta, então pensem comigo, eu um indivíduo, a probabilidade de eu encontrar um outro indivíduo próximo de mim, então a probabilidade alta, próximo a mim, eu tenho um padrão do tipo agregado. Se a probabilidade for baixa, ou seja, eu sou um indivíduo e a probabilidade de eu encontrar outro indivíduo próximo de mim é muito baixa, não tem quase ninguém, eu tenho um padrão do tipo uniforme. E se a probabilidade não for afetada, ou seja, tanto faz se ela é alta ou é baixa, eu vou ter o padrão de distribuição aleatório, porque o aleatório, como o próprio nome diz, ele não me remete a algo que concentra, ele é distribuído aleatoriamente. Existem fatores relatados na literatura ecológica
que interferem na distribuição de uma população. Vocês já pararam para pensar que eu tenho fatores ambientais, por exemplo, o vento. O vento interfere na distribuição espacial dos organismos? Sim, ele interfere. Então, dependendo da velocidade do vento, se o vento for muito intenso, os organismos vão tender a uma agregação, ou vão tender a se distribuir de maneira que procurem abrigos para não serem prejudicados por aquele fator ambiental. Fatores reprodutivos. Se os organismos tiverem que se deslocar em busca de parceiros reprodutivos, isso também vai estar interferindo na distribuição espacial. Fatores sociais e comportamentais. Por que, por exemplo, numa colmeia, as abelhas se concentram dentro daquela colmeia? Aquela colmeia é um padrão social e isso normalmente remete a um padrão de distribuição agregado, ou seja, elas vivem todas juntas num determinado local. A competição intraespecífica e interespecífica, o que significa? Competição intraespecífica é aquela competição que ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie. Já a competição interespecífica é aquela competição que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, de espécies distintas. As duas competições, elas vão sim interferir na distribuição espacial. Por exemplo, lembra quando eu falei do alimento como um recurso? O alimento, ele pode não estar sendo escasso num determinado ambiente, ou seja, os indivíduos não estão encontrando aquele ambiente. Então, eu posso ter uma competição intraespecífica entre os indivíduos da mesma espécie à procura daquele alimento. E isso vai interferir, sim, a distribuição no espaço daqueles organismos. Voltando de novo ao padrão de distribuição agregado, aleatório e uniforme, essas imagens elas representam bem esses três padrões de distribuição dos organismos. No padrão agregado, normalmente a estrutura social já me mostra um padrão agregado. Foi o que eu disse anteriormente em relação às abelhas. A gente pode pensar também num cupinzeiro. Por que os cupins vivem somente dentro do cupinzeiro? Na verdade, eles estão dentro de uma organização social, numa estrutura social que agrega a população daqueles indivíduos daquela espécie dentro daquele local. Então, eles vivem unidos. A dispersão de curto alcance, o que seria isso? Muitas árvores têm a capacidade de se dispersar através das sementes. Aquelas sementes que caem muito próximo das árvores, elas têm uma dispersão que a gente chama de curto alcance, ou seja, de um pequeno espaço. Se a semente cair muito próximo da árvore que deu origem àquela semente, concorda comigo que a população ou aqueles indivíduos vão estar agregados, ou seja, próximos entre si, e a concentração de recurso. Por quê? Porque recurso a gente pode lembrar de alimento, parceiro reprodutivo, abrigo. Se os recursos estiverem concentrados, necessariamente os indivíduos também vão estar concentrados em relação à busca daquele recurso. Já no padrão aleatório, o que nós temos? Como o próprio nome diz, é a aleatoriedade, ou seja, não tem nada que faz com que exista uma reunião entre os indivíduos, um agrupamento desses indivíduos em relação a um determinado recurso, por exemplo. Então, eles não têm tendência a formar grupos e existe uma distribuição desigual, porque se eu tiver uma distribuição concentrada dos recursos, vai me remeter à distribuição agregada. Agora, a distribuição desigual, aqui tem recurso, aqui não tem nenhum. Aqui tem um pouco mais de recurso, aqui tem somente aqui tem mais recurso, aqui tem menos recurso. Conseguem perceber que não tem um padrão definido para a distribuição daquela população. E já na distribuição uniforme, eu tenho o que a gente chama uma padronização. Percebem que é regular a distribuição dos indivíduos em relação àquele espaço? Normalmente, a alelopatia, vocês lembram que era alelopatia? A alelopatia era a produção de substâncias químicas por alguns vegetais, por exemplo, pinos e eucalipto, que impede o desenvolvimento de outras ao redor. Então, a alelopatia, ela promove uma interação negativa. Por quê? Porque o pinus ou eucalipto, dependendo da floresta que eu estou falando, vai se desenvolver muito bem, mas nada se desenvolve ao redor. Então, eu tenho esse espaçamento uniforme da minha população. A territorialidade também normalmente me conduz a uma distribuição uniforme. E a exploração de recursos, a mesma coisa. Não esquecendo que na natureza o padrão mais comum encontrado é o padrão agregado. Existe um índice
que ele é capaz de estimar a distribuição espacial desses organismos. Esse índice, ele é denominado pela letra I. E o I, ele é calculado pela razão, ou seja, a divisão da variância pela média. Vamos tentar relembrar um pouquinho o que é variância e o que é média. Pensando na média, a média significa uma forma de eu obter valores intermediários entre outros valores. Se eu tivesse que estimar a média de altura dos alunos dentro de uma sala de aula, eu iria pegar a altura de cada um dos alunos, vamos supor que a gente tivesse 20 alunos, e dividir a cada uma dessas alturas por 20, que é o número total de indivíduos. Assim eu consigo a média de alturas. Já a variância, ela é simbolizada pela letra S ao quadrado, então é o símbolo da variância, e a fórmula vai me dizer, é a somatória de cada uma das variáveis tiradas da média elevada ao quadrado, dividido pelo n menos 1. N é o número de unidade amostral. Então, a variância, ela é uma medida que me mostra o quanto que esses dados, eles se distanciam ou variam da média. E esta é a fórmula da variância. Então, a partir desse cálculo do I, que é a razão entre a variância pela média, nós podemos ver o quanto isso está maior que 1, menor que 1 ou igual a 1. Se o I, ou seja, o valor de variância dividido pela média foi maior que 1, significa que eu tenho uma distribuição do tipo agregada. Se o I for igual a 1, os valores de variância serem iguais da média e resultarem num I igual a 1, eu tenho uma distribuição do tipo aleatória. E se o I for menor que 1, ou seja, os valores de média são maiores que o de variância, eu tenho uma distribuição do tipo uniforme. Para a gente praticar um pouquinho mais, nós vamos fazer esse exemplo aqui. Esse exemplo, ele tem 3 plantas distintas, A, B e C, com 30 insetos distribuídos nas folhas dessas plantas. Esses insetos, as folhas estão simbolizadas pelos quadrados e os insetos são os números dentro dessas plantas. Eu peço para vocês, calculem a média de insetos para cada uma dessas plantas. Como que eu teria que fazer? A média não é a soma das variáveis dividido pelo total ou pela unidade amostral? A unidade amostral aqui é a planta? Não. A unidade amostral seriam as folhas. Então, eu vou calcular a quantidade de insetos que eu tenho em cada uma dessas folhas e dividir pela quantidade de folhas da planta A. A mesma coisa eu vou fazer para a planta B e a mesma coisa eu vou fazer para a planta C. Se eu já sei que eu tenho 30 insetos em todas as plantas e dividido em 10 folhas também nas 3 plantas, a média vai ser 3, concordam comigo? Se eu pegar 0 mais 7 mais 0 mais 4 mais 0 mais 10 mais 0 mais 0 mais 0 mais 9 e dividir por 10 folhas, eu vou ter uma média 3. A mesma coisa para B, a mesma coisa para C. Se eu tivesse que calcular a variância, ela é dada o quê? É cada uma das variáveis tiradas da média elevado ao quadrado dividido por n menos 1 e a somatória de tudo isso. Então, eu vou ter que fazer para cada uma das folhas 0 menos 3 elevado ao quadrado dividido por n, que é a unidade amostral, que é 9 menos 1, só que primeiro, olha a fórmula da variância, é a somatória de todos os valores menos a média elevado ao quadrado para depois dividir por n menos 1. Então, desse jeito, eu vou estar fazendo para cada uma das folhas 0 menos 3 elevado ao quadrado dividido por n menos 1, eu vou conseguir um valor do quê? Menos 3, que é 0 menos 3 dá menos 3, elevado ao quadrado dá mais 9, mais, eu vou fazer a mesma coisa, 7 menos 3, que é a média, elevado ao quadrado, vai dar 7 menos 3, 4, elevado ao quadrado, dá 16. E assim eu vou somar todos para todas essas folhas da planta A e calcular a variância. A partir do momento que eu tenho a variância e a média, eu disse para vocês que a razão, ou seja, a divisão de variância pela média, me dá o índice I. Assim, eu vou calcular o índice para todas as plantas, tanto para A, para B e para C. Então, a média de insetos para a planta A, B e C é 3, porque é o número de insetos iguais em todas as plantas. A distribuição não é igual, mas o número de insetos é igual. A variância calculada para cada uma das plantas é essa. E o I vai ser a variância dividido pela média. Então, esse primeiro I deu 5,8. Isso me remete ao quê?
um I maior que 1 vai me remeter a uma possível distribuição agregada. Se um I for menor que 1, eu vou ter, que vai dar 0,07, uma distribuição uniforme. E se o I for 1 ou próximo de 1, que é o caso da planta C que deu 0,9, isso me remete a uma distribuição aleatória. Portanto, a planta A tem uma distribuição agregada, a planta B uma distribuição uniforme e a planta C aleatória. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre distribuição espacial dos indivíduos.